cada que cá está também já encontra-se num destes caminhos. Quando vamos aprender a nossa lição, no decorrer da nossa lição, porque cada caminho tem seus hábitos, cada vai concluir que, afinal de contas, o meu caminho é este. O triste é que alguns caminhos levam as pessoas em um local que o destino não é agradável, mas é de tristeza, é de tormento. E outro caminho leva a outras pessoas a uma vida eterna. Amém. Por isso, preste atenção para saberes, para descobrir em que caminho estás a trilhar. Se calhar estás no caminho que te leva na vida eterna ou no caminho que te leva na morte eterna. O ensinamento de Jesus hoje continua. Aquele ensinamento que começou desde o princípio, quando começamos por aprender sobre o sermão no monte. Hoje estamos numa lição que está quase a culminar com esse ensinamento sobre o monte. Jesus ensinou-nos muitas coisas no sermão do monte. E hoje, para culminar, o Senhor está a me dizer que tudo quanto nós aprendemos exige-se, ou seja, podemos enquadrar em apenas dois caminhos. É isso que nós lemos nos nossos textos. Que Jesus ensinou dizendo que existem duas portas. Uma porta que é larga e outra que é estreita. Para a porta larga, o caminho que lá também vai é largo. E para a porta estreita, o caminho que lá vai também é estreito. Também explicou dizendo que muitos entram pela porta que é larga. E poucos é que entram ou que têm passado pela porta estreita. Se porventura estamos a entrar cá na nossa igreja, no nosso templo, temos visto isso mais acontecendo no momento dos casamentos, porque a gente é maior. Se uns estão a entrar por essa porta, os outros tiverem para aquela porta, muitas pessoas serão que passam naquela porta com relação ao povo que passa por esta porta. Porque esta é estreita e aquela porta é larga. Por isso Jesus ensinou dizendo: muitos passam pela porta larga e poucos passam pela porta estreita.
Após Jesus ter ensinado, mostrou-nos que os que entram na porta larga também têm alguns hábitos. Um dos irmãos sabe um dos hábitos das pessoas que passam em largos caminhos. Nosso pai. Haverá mais alguém que queira agradecer? A nossa mãe lá atrás, vamos culminar com o ministro Jerônimo. Sim. Soko noke lava batumisa bakwao kuli barwa bakasibotira ya sanjabala takakwenge ale limwe timwe chitua tikwekwe diaba bakasibotira ya sanjabala. Okay. Os que estão também no caminho lá são aqueles que não têm vontade de orar, são aqueles que não têm o desejo de ler a palavra de Deus, não se preocupam com as coisas que dão a vida eterna, só se preocupam com os prazeres daqui do mundo. Amém. Okay. Só pelo que já foi citado, quantos de nós já estamos no caminho largo? Assim ainda não procedemos à leitura. São simplesmente pecados que alguns de nossos irmãos já sabem, já fizeram leitura e guardaram e mencionaram. E acredito que muitos de nós, cada um, já se enquadrou no caminho largo por intermédio de um pecado. Leamos a palavra de Deus no livro de Gálatas. Leamos a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Ndauzingi
kwetu vavangulale ocipama catulukinyako ovivinga vyava vakasikwendela munjila ya tanda. No que já nos foi dito, a leitura nos acresceu alguns hábitos das pessoas que estão no caminho largo. Onya E veja, ocipombo ignorância, okufendela oviteka a idolatria, ayele depois vaidade, upwepwe prostituição lovinda vikamukwama vyalisoka lavyo e coisas semelhantes a estas. oco uwasoneha pakati kwenda ovinda vikamukwama vyalisoka levi E o escritor diz que e coisas semelhantes a estas. usumba wange ndasangapo wo O medo que eu encontrei é este. onjila yasanjavala ikasokwenda vifere O caminho largo vai para o inferno onjila yasukatela yo ikasokwenda kulama e o caminho estreito é que vai na eternidade. polepo avavandela onjila yasanjavala ovituwa vyavo ovyevi twatondongola ndete. Porém, os que andam no caminho largo, seus hábitos são estes que cá foram mencionados. Kaliye etuvosi etutweya ojo twendekilo Por isso, e com isso, cada um de nós veio para que um dia possa entrar no céu. suketwa twingiohela omo lyacho etali Por isso, hoje, omo kulihandie puluvi como ainda temos a oportunidade, indachikolela kuti nda ave ndaove tukwete polimweka ndukweli vyumanu vandela vanjila yasanjavala e acredito que tanto eu quanto o irmão temos um pecado relacionado às pessoas que estão no caminho largo. te twalivetaveta pondete Hoje devemos nos bater, nos arrepender, batendo no peito, okulinga tiang'ala tutambule ndomo twei dizendo que o Senhor receba-nos de jeito que nós estamos. ta ekanduliove ikasi ukutwala vanjila yasanjavala upwepwe olitukula mwekonduku Se o teu pecado, ou o pecado que está a te enquadrar num caminho largo, é a prostituição, cita o teu pecado pelo nome. ndau chosi chokasikulinga ndau hembi ndau kukemba ndau kusokola ndau kulinga akandu akahantangalala ovatukula konduko lokuvaca ku Yesu Kristu una ukasukutwihela leko yokupopeliwa Tudo quanto estás a fazer, independentemente do teu pecado, se prostituição, se blasfêmia, independentemente do teu pecado, cite o pelo nome e o entregue diante de Deus e Ele te vai perdoar. suketwa twingiohela citava okwendela vanjila yasukatela lakandu É possível andar num caminho estreito, mas termos conosco pecados? Não é possível. tutangiotakayasu Leamos a palavra de Deus, kesi numwilo Deuteronômio, akuyavalila talo onimbilio kutanga versículo 25. yekwiyile pandi Versículo 25, capítulo 25, sim, desculpe, vamos ler o versículo 16. 16. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. A palavra do Senhor. Amém. o Isaia Leamos também o livro de Isaías, ocipama akunyatano lecheya onimbu yavali ufama ukatanga koyo wano yatete ocipama catatu onimbu yecilano leamos em Isaías, capítulo 59, versículo 2, e outro vai procurar no livro de João, capítulo 3 e 8. Isaías 59. 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouçam.
Amém. Foi o ano é até tá tudo 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Palavra do Senhor. Amém. Quando você digitava o pedela mundial e açucatela lá candu, Nós perguntamos o seguinte: é possível alguém andar no caminho estreito, mas tendo consigo pecados? mamãe quando foi lá de cachitava, E a nossa mãe que respondeu disse que não é possível. foi o ano passou lá com o tanga de a valinganga a candu o manaveria. E no livro de 1 João, onde culminamos com a leitura, dizia que aqueles que cometem pecados são filhos do diabo. O manaveria por cachitava com tivacala o manavasuco. E, por lógica, os filhos do diabo não é possível ao mesmo tempo serem filhos de Deus. Como veria por mueve. Porque os do diabo são mesmo do diabo. Vasuco mueve. E os filhos de Deus também são mesmo filhos de Deus. Chitava chicha kutinda ombola Eliapo walimbuka kutindika siku ndele Eliapo noke walimbuka Yesu Kristo walikekebela otunda ke Eliapo ia kusu. O possível é seu filho do diabo reconhecer que é pecador e se arrepender. Existe possibilidade de que este deixe de ser filho do diabo e passe a ser filho de Deus. Suketo tulinjohe. Olonjila habitatuko. Oh, não existem 3 caminhos, Olonjila vivalili. simplesmente 2 caminhos. Onjila yenda kilo. Caminho que leva para o céu Onjila yambata bifero. e outro que leva para o inferno. Suketo tulinjohe. Você tu adi tu lulubala onjilo ya lo ya tu mole olonjila viacho. Todos nós estejamos atentos à tela para observarmos estes 2 caminhos, Osimbu manje tu akasi ogulipongia. enquanto nosso irmão os prepara. Suketo tulinjohe. Manje tu ogulipongia no que tuvimos lá olonjila viacho. Após o nosso irmão terminar em preparar, então poderemos contemplá-los. Suketo atulinjohe. Chitava okutandisa onjila ya sukatela ngana Yesu akobia ya sukatela itawu tutandisa. Será que é possível alguém alargar um pouquinho o caminho que Jesus disse que é estreito? Amém. Suketo atulinjohe. Nye akuti chakala kandu konyima. Chiro kali katika sebali kandu. Por que algumas coisas que eram pecado, ou seja, o que era pecado antigamente, já agora não é pecado? O tempo ya pita vamos não checando kali chiro ati chitava kali chikondembeletu kali chitava. Nos dias passados, algumas coisas eram tidas como pecado, mas agora as pessoas resistem e dizem que agora a nossa igreja permite. Por quê? Sim, nosso irmão. Primeiramente, porque o diabo incitou alguns homens, usa homens, muitos desses homens adulteraram a palavra de Deus. Hoje nós temos várias traduções das Bíblias. Se não temos cuidado, vamos pegar versões que dizem uma outra coisa. Quer dizer, o diabo também inspirou seus homens para adulterarem a Bíblia. E a outra coisa é a globalização. À medida que o mundo vai crescendo, então as pessoas também vão tendo uma outra visão e vão querer substituir a palavra de Deus, colocando as suas próprias paixões, ou seja, dando desculpa dos seus pecados para poderem resolver, ou seja, dando desculpa a Deus pelas suas necessidades para defender os seus pecados. Essa é alguma das coisas que está acontecendo nos últimos dias para aqui. Algumas coisas que a Bíblia diz que não, os homens dizem não, ali
de acordo com o tempo, alguém pode explicar, não, essa palavra o apóstolo falou por causa daquela igreja, por causa daquele tempo, mas a nós, agora já é assim, é assim, é assim. Não, mas nós sabemos que o nosso Deus não muda, Jesus Cristo não muda, o Espírito Santo não muda. E uma coisa certa é, o mundo pode desenvolver em que maneira, a ciência pode subir em que maneira, a palavra de Deus continua sendo a mesma, não altera. E todos aqueles que são salvos no passado, foram salvos no passado, e os que são salvos agora, todos somos salvos no seu nome, que é o nome de Jesus Cristo. Então não temos por que alterar a palavra de Deus, devemos andar conforme ela é, desde a igreja primitiva até a igreja atual. Amém. Nos dias de hoje, as pessoas tendem a largar o caminho estreito. Ele não se enquadra, não está a caber neste caminho estreito. Também não quer sair, não quer largar o caminho estreito. Agora ele começa a arranjar a terceira opção, o terceiro caminho. Dizendo que para isso aqui, até que parece que é possível, depende de pessoa para pessoa. Amém. Porém, a palavra de Deus é clara em me dizer que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será a mesma para sempre. E o que era pecado, que foi pecado nos dias passados, até hoje mesmo é pecado. Não tente diminuir a gravidade do pecado e pensar que vai no céu. Não vai entrar no céu. Ainda que cultuas no mesmo bem, mas és mentiroso, não entrará no céu. Ainda que adorares com a tua hipocrisia, no céu não irás. Porque só há dois caminhos, ou vas ao céu ou vas ao inferno. Agora cabe a ti escolher se queres ir ao céu ou ao inferno. Isso não é possível decidir o caminho, ou seja, aonde pertencer quando estiver à beira da morte. O tempo de escolha, o momento é hoje. Leamos a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 1. Partindo do versículo 1 ao versículo 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. 6 e último, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra do Senhor. Amém. Conforme a leitura, quais são as coisas que para a pessoa que anda no caminho estreito será abençoado por elas?
Então, Batieva, até o assunto no cantala e Conforme ouvimos, dizia: bem-aventurado o homem que não anda segundo o... Mama. Isso. Nossa mamã. Amém. Wasumulu hapo mnukandala bonjila yala kwa kupembula, ale bonjila yala kwa kando. Bem-aventurado a pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda segundo o conselho dos ímpios. Kolepo osumulu haumo okwete onjongole yokuvanja bondaka yasungulomele lutanya tokeke kumi. Porém, é bem-aventurado porque tem o seu prazer em meditar na palavra de Deus, quer seja de manhã, durante o dia e à noite. Amém. Da omitima vietu abikwete enyona. Se o nosso coração não tem desejo Vyokuvanja bondaka yasungu. em olhar na palavra de Deus, Etali tupingejo naliacho. hoje peçamos esta mesma sede ou este mesmo desejo. Omajitava okukara bonjila yasukatela da tuvanji bondaka yasungu. Porque não é possível estarmos no caminho estreito se não temos a nossa visão ou a nossa direção mediante a palavra de Deus. Omochosi ejitulinga yativanja kutia chikasi norma. Porque vamos querer praticar as coisas achando-as normais. Nye Yesu Cristo alingira teu kuingira mokambundika teu kulileka. Por que que Jesus disse que para entrarmos neste caminho é necessário emagrecer ou se esforçar? É por isso. É uma pergunta. Ok. Vamos começar aqui. Bachi lingila kono etegelime kokubangula bangana Yesu okukunda omo Yesu wa kali kusumbala mani umewapula kuti chabanja ndomo inakaka lokwenda wali yebo kuti ise ndipule Yesu Yesu anga vakaningami vakopeliwa yuwele Yesu wachivajavaje okukumbulula onimu kokumbulwile yuwo kumbula ndechi twatanga uchikoma chokupatekela akuti aloyo okwinira kusoma wasuku lileki ndokupita bukanjila kasukatenwa omubalwa bakabanjiliyo kupita bonjila yacho kwai abakachitenga sukati watsi amen. Okulileka okumonosolo ndaka yasuku ocho omanu chivelo moloke onjila yacho yilo tukasi ndoto okulileka ocho ndalikai uchileti ocho oye omunu walileka omunu wasanjavala ko Isaia twatanga tukechilongolilo koko 29 heti ndiundisa didi 59 doji opo pakasi okuti ovendengo welileka sidi weyapalo po makuyohenda suku oundisa chamati suku otepa ko Isaia ndawatangi pochi wacho mocho tangi ocho chulo moroki unda obewe yapalo suku wa kayebiko wa undisa ochipala chaye yokota wandela wanjila Amen. Ok. Não sei mais do que Jesus disse que é necessário nós nos esforçar para entrar no caminho estreito, porque no caminho largo nós podemos andar de qualquer forma. Nós podemos andar no caminho largo com as nossas bebedices, com manias, com inveja, com ódio. Do jeito que nós somos, imperfeitos, nós podemos andar no caminho largo, lá tudo certo. Mas no caminho estreito exige esforço, porque nós devemos deixar
tudo aquilo que para nós proporciona conforto. Se nós temos paz nas coisas do mundo, significa que tudo nós deveremos deixar. É necessário esforço porque o ódio nós vamos ter que deixar, às vezes a nossa riqueza nós vamos ter que deixar, às vezes os prazeres do mundo, às vezes algumas formas de se vestir nós vamos ter que deixar. O bruxo tem que deixar a bruxaria, aquele que vem para aparecer deve deixar a sua forma de se apresentar, o que fala mal do outro tem que deixar, até as nossas amizades nós devemos deixar. Às vezes nós vamos querer nos sentir sozinhos, mas Deus disse que vai conosco até o fim. É necessário esforço para nós andarmos nesse caminho. Muito obrigado. Quando a palavra de Deus diz que entrai pela porta estreita, e que noutra versão está porfiai, que no hebraico é megnamia, é harmonia. Então nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer, nós precisamos ter um coração de arrependimento. Então nós precisamos nos humilhar para encontrar essa porta, porque Jesus Cristo é a porta e Ele também é o caminho. Então pouco é que o encontram. Então nós devemos nos humilhar, porfiar, é mesmo nos humilhar, é ser colar para encontrar essa porta, para encontrar Jesus, que poucos o encontram. Agradecemos a oportunidade. Jesus estava a explicar: porfiai, pois, por entrar na porta estreita, disputai, fazer esforço, lutai. Tem outra passagem que diz que o reino dos céus será tomado por violência. Significa que não vamos ficar descansados. Há vários ensinamentos nos últimos dias, ensinamentos falsos. Você não precisa fazer esforço para ser salvo. Você não precisa fazer esforço, não sei o que não. O reino dos céus será tomado por violência. Que violência é essa? Abandonar o pecado. Odiar o mundo, odiar as práticas que não condizem com a palavra de Deus. Ou seja, no mundo, o caminho largo. Nós nascemos, viemos do jeito que estamos e o mundo nos recebe do jeito que nós somos. Diz que tudo que te faz bem, você pode fazer. Diz que não te faça mal, você pode fazer. Você pode fazer tudo aquilo que agrada o mundo. No mundo você é livre. Você é livre de ter teu Deus para adorar, se é de pau, se é de quê. Você pode ter. Mas quando nós aceitamos Jesus, já não fazemos aquilo que nós queremos. Agora já não é o que nós queremos. Já não é a nossa vontade. No mundo fazíamos a nossa vontade, mas quando nós aceitamos Jesus, devemos fazer a vontade de Jesus. Amém. Aí encontramos que uma das formas também de esforçar-se é fazer o que Cristo faz. Andar como Ele andou. Fazer o que Ele fazia, vestir como Ele se vestiu, ou seja, ter o caráter de Cristo. E a Bíblia diz que negai-vos a vós mesmos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa que nós devemos nos negar a soberba, o orgulho. E porfiar-se não é fingimento. Quando estamos a falar porfiar, não é aquela humildade de fingimento, aquela hipocrisia, pregar com hipocrisia, ensinar com hipocrisia. Não, é algo genuíno. Por causa do fruto do Espírito, que quando a salvação nos entra no nosso coração, o próprio coração humilde, Jesus nos coloca. Quer dizer que Deus muda a nossa natureza. A nossa natureza deixa de ser carnal para uma natureza espiritual, para servir as coisas do Espírito. Amém. Obrigado a Deus. Como agradecemos a Deus pelas ricas palavras, pelos ricos comentários. Por exemplo, o mundo apurando uma batia vai lá o que vai conforme ouvimos, alguém já perguntou dizendo: epa, com isso, então quantos na verdade serão salvos? Jesus respondendo disse: esforçai-vos, porfiai entrar no caminho, porque ele é estreito.
munu alileka kalitendele valie mwene. Conforme nos ouvimos, a pessoa que se esforça, que nega-se a si mesmo, não se auto-intitula, ele inexiste. Nda bakwamo bawana ovyo. Seus outros vestem isto ou aquilo, Vou andar com chipito ocholocho. ou frequentam vários tipos de festas. Bakwata evilóvio akutachikamo kubikuata. Eles pegam, têm acesso a várias coisas que são impegáveis. Eye muntu kasi bonjila yasipata kalianjele. Ele, porque está no caminho estreito, não é livre. Ochipamache tujalingatinda oletio kuti okukalu kwa Kristu chakuleluka handili vanja chimwa. A nossa lição está nos dizer, está nos desafiar que se estás a ver que ser cristão é coisa mais fácil, se reveja. Que estás a ver que ser cristão é coisa mais fácil. Meu irmão, se reveja, se calhar não és cristão. Porque ser cristão não é coisa fácil. Ser cristão é sofrimento cá na terra. Ser cristão cá na terra, a pessoa não é livre. Porque tem caminhos que você não pode passar. Tem coisas que você não pode fazer. Tem coisas que você não pode comer. Por isso não é fácil. Só existem dois caminhos. Queremos dar por fim a nossa lição. Moisés, um dia, quando chamou o povo de Israel, era na véspera da sua, para ele ser levado, Moisés era na véspera para ele ser levado por Deus. E ele dizia que Israel, vocês entrareis na terra que o Senhor vos prometeu. Porém, hoje tomo o céu e a terra por testemunho. E eu ponho sobre vós, diante de vós, dois caminhos: a morte e a vida. E ele dizia que, como recomendação, vos digo que escolhei a vida. Hoje Israel já não está presente. Esta palavra é direcionada a nós aqui. Colocaram diante de nós dois caminhos. Cabe simplesmente ao irmão e a mim escolher. O caminho largo leva à perdição, à morte. E o caminho estreito leva à vida. Não é outro, não é teu amigo que te vai dizer, está no caminho largo, irmão. Talvez estará te mentir. Porém, você mesmo, quando vires na cadeira de penitência, quando orares ao Senhor teu Deus, com fé, Ele mesmo te dirá que saíste de um lado e foste para outro. A vontade de Deus é esta, que todos nós que estamos aqui, e hoje saiamos do caminho mau e venhamos no caminho bom. Ninguém sabe o que tu realmente és. O nosso tema nesta semana diz
um convite à salvação. Portanto, venha para ser salvo. Amoliacho ndawatuanye. Por isso, independentemente dos teus hábitos, Ndawatuanye. o que és, não importa o que você és. Ngala Yesu karibu chimwe. Jesus não desconsegue Ngala nada. Yesu osondeya eka muli echikachipiti. No sangue de Jesus, nada é impossível. Tutu nditupuvo chipito chilo. Saiamos deste evento, deste meeting, acampamento, Akutuatuao chini. E raiamos a luz. Obindani nipo katika etu vitu ndepo. As coisas más do nosso meio que saiam. Omonjongole yetu vosi yetu mwele okwenda kilo. Porque a nossa vontade, nós todos, é irmos para o céu. Olepo lonjila ya sanjavala kilo lomo opitila. Porém, no caminho largo, ninguém chegará ao céu. Mwele vosi tulu liyo munu wale. Por isso, cada um de nós deve deixar o homem antigo No que tu ali o munu wakali. e cada um de nós que possa vestir-se do homem novo. Sueto atulindio he. Amém. Alo pasula. Ochi pamachete. Amém. Kaliye vosi yetu kubanja ochisungo. Plenário Apostólico e 220, 152, Plenário Apostólico, 220, Plenário Evangélico, e para Yesu é o São João.